Qual o seu maior arrependimento? Repito, qual o seu maior arrependimento? Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe esta mensagem, ative o sino, dê um joinha, divulgue esta mensagem para que outras pessoas possam também ser abençoadas. A palavra do Senhor, ela nos transforma, ela nos renova, ela é lâmpada para os nossos caminhos. Ela nos ensina como devemos agir, como falar, o que falar, como falar. A palavra do Senhor, ela é poderosa para libertar, para trazer salvação, para trazer vida a nós. É nesse sentido e é por isso que eu tenho tirado os meus dias para ministrar a cada dia ao seu coração, à sua vida. Porque eu tenho fé que esta palavra, eu tenho fé que esses 10 minutos, menos de 10 minutos, serão suficientes para transformar a sua vida. Repito a pergunta: qual o seu maior arrependimento? Qual o seu maior arrependimento? É nessa pergunta que eu convido os amados a refletir o que está escrito lá comigo, lá em Isaías 39. Isaías 39, capítulo 39, versículo 5 diz: Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Ezequias, ele foi um rei em Israel que viveu grandes coisas. A palavra nos ensina que ele foi um homem que recebeu uma cura de uma doença incurável. A palavra fala que ele recebeu de Deus 15 anos para viver. Ele também venceu exércitos, conquistou países, conquistou riquezas, dinheiro, conquistou muito em nome de Deus e glorificou a Deus por isso. Esse rei, ele teve a sabedoria, teve o entendimento que ele podia tratar de todas as coisas com Deus. Deus tinha mandado uma informação a esse rei dizendo que ele morreria. Entretanto, o próprio Ezequias, ele pediu por misericórdia e pediu para Deus viver mais. E Deus o concedeu. Não se vê mais nenhum exemplo como esse na palavra. Ezequias, sem dúvida, foi um homem de Deus, foi um profeta, um rei, conforme a vontade de Deus. Um rei semelhante a Davi. Um rei semelhante a Salomão, um homem que viveu os seus princípios e seus ideais pautado no nosso Deus. Mas em um certo momento, uma certa feita em seu dia ali descansando, ele recebe uma visita de um outro rei, de um outro povo. E sem consultar a Deus, ele permite que esse novo rei, que esse rei que vem de longe, entre na sua casa e veja tudo aquilo que Ezequias tinha adquirido. O profeta, logo após aquela visita, logo após aquele homem ver todas aquelas riquezas, todo o exército, todo o ouro, todas as estátuas, tudo que existia no reino, ao ir embora, entra o profeta Isaías. E Deus fala a Isaías para falar ao rei Ezequias. E o profeta diz que aquele ato do rei foi impensado, que aquele ato iria significar a escravidão do seu povo. A sua vida ele viveria em paz, mas no futuro aquele rei dominaria a sua casa, dominaria tudo aquilo que ele teria conquistado. Ezequias, naquele exato momento, ele agradece, dá graças a Deus,
Acredito que ele dá graças a Deus porque ele entende que não seria no seu tempo, mas sim no tempo dos seus filhos, ou seja, no futuro. Mas eu acredito que lá no fundo do seu coração ele se arrependeu daquilo que ele fez. Quantas vezes nós nos arrependemos daquilo que nós realizamos? Quantas vezes os nossos atos no passado nos trazem peso, nos trazem tristeza? Quantas coisas que nós fazemos e que não gostaríamos de ter feito? A palavra ela nos ensina que todo ser humano é pecador e todos fomos destituídos da glória de Deus. Isso significa dizer que nós erramos o tempo todo. Isso significa dizer que nós falhamos no início, nós falhamos no passado. E se não tivermos o nosso Senhor Jesus Cristo, se não tivermos Deus, falhamos hoje. Mas o que eu aprendo com o livro de Isaías 39? Eu aprendo que mesmo em meio aos nossos erros do passado, nós temos um Deus. Nós temos um Deus que nos perdoa, nós temos um Deus que tem o poder para mudar as consequências dos nossos atos. Queridos, eu quero trabalhar algo aqui bem profundo. Eu não quero tirar ou cancelar uma lei que foi até escrita e foi até ensinada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ensina e nos explica que tudo aquilo que semearmos vamos colher. O apóstolo Paulo, por meio das cartas, nos ensina que se roubarmos, se matarmos, se agredirmos, por exemplo, seremos presos e teremos que pagar pelos nossos atos. Mas a palavra também fala de algo poderoso. A palavra fala que em Deus existe o impossível. A consequência da doença desse rei Ezequias era a morte. Mas ele orou, chorou e Deus mudou a sorte dele. Ou seja, Deus mudou algo que seria natural. Eu quero dizer com isso, queridos, que por mais que você errou, ou por mais que você tenha falhado até o exato momento, peça a Deus que te livre das consequências, mas peça a Deus que também haja mudança em você, que haja mudança dentro de você, para que você não venha cometer os mesmos erros, para que essa sensação, para que esse temor, para que esse arrependimento não venha nascer dentro de você novamente. Peça a Deus, busque esse entendimento. Nosso Deus, Ele nos ensina a caminhar. Nosso Deus, Ele nos livra dos erros. O nosso Deus, Ele nos livra daquilo que nós falhamos e temos falhado. Só Ele para quebrar as maldições dos nossos erros. Só Deus para quebrar as maldições que existem dentro de nós, que existem sobre nós. Mas eu acredito que esse Deus que é poderoso, Ele é um Deus que transforma, que renova, que modifica as nossas histórias, como modificou a vida de Ezequias. Mas que não haja mais em nosso futuro arrependimento, mas que haja Jesus em nosso futuro, que haja Deus no nosso presente, mas que haja Deus no nosso futuro. Busque estar com Deus. Eu quero também orar por você e por sua família. Receba nesta hora esta palavra e esta oração em nome de Jesus. Deus, eu quero abençoar, ó Pai. Eu quero, ó Pai, ministrar a Tua paz, a Tua unção, a Tua graça e o Teu amor na vida daqueles que estão me assistindo. Que esta palavra, ó Pai, que transforma, que renova, que cura, que muda, possa entrar no nosso coração e nos ajude, ó Pai, a não viver, ó Pai, de arrependimentos, mas nos ajude, ó Pai, a acertar, nos livre de erros, nos livre do pecado. Mas eu sei que se pecarmos, ó Pai, temos o Senhor que nos perdoa e que nos guarda. Que o Senhor nos ajude a caminhar na presença do Senhor,
em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar e te livrar desse mal, do pecado e desse arrependimento.